vai Victis! Salve povo, eu sou o Zelota e hoje de volta com mais um especial da nossa meta de inscritos, porque eu pedi vocês se inscreveram e nós chegamos aos 2.500 inscritos. Muito obrigado a todos que se inscreveram aqui no canal. E no vídeo de hoje eu trago para vocês a história do Breno, o líder da tribo gaulesa dos Senones, e que 600 anos antes de Odoacro ele invadiu Roma e causou pânico na Cidade Eterna. Vamos conhecer a história dele e do seu povo neste vídeo de hoje. Mas antes de eu começar a contar essa história a vocês, eu peço a todos que dêem um tapote no like, compartilhem com os amigos, que ajuda demais o canal a crescer e valoriza o meu trabalho. E você também vai ficar recebendo não só as notificações, como estará também esses vídeos no seu feed aí no YouTube. E vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de antiguidade. Tem várias civilizações aí, tem Ocidente, Oriente, África, Ásia, a saga dos inimigos de Roma, Império Romano, Império Bizantino. Só dá uma conferida aí na videoteca do Zelota. E esse é o nosso especial da meta de inscritos. A cada meta de inscrito eu faço um especial para vocês. E a nossa próxima meta agora é de 2.850 inscritos. Conto com vocês. E me sigam também no Instagram, @zelota. Lá vocês podem saber das novidades do canal, participar das enquetes para escolher os vídeos especiais e também assistir ao meu quadro do Culta com o Zelota, onde eu faço um conteúdo extra dos vídeos aqui do canal. Vídeos todas as quartas com os especiais às 20 horas e nos sábados às 17 horas com a saga bizantina. Sempre com metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo, sem enrolação. Bom, então vamos lá para a história do Breno, esse grande líder gaulês que 600 anos antes de Odoacro, como a gente viu agora há pouco, na história dos visigodos, invadiu e saqueou Roma. Bom, o Breno, como eu mencionei no início do vídeo, ele era um líder de uma tribo gaulesa de origem celta, chamada de Senones. Os Senones eles viviam na Gália, numa região onde hoje fica a cidade de Sens, na França. Inclusive esse nome de Sens é uma referência direta a esse povo, os Senones. Bom, os Senones eles migraram para a Itália na época em que eles tinham um chefe gaulês chamado Beloveses. Isso aconteceu em 400 a.C., mais vários outros povos gauleses que seguiram eles. E aí eles cruzam os Alpes e chegam na Itália, onde lá eles enfrentam um povo chamado de Úmbrios, que acabam sendo expulsos de onde eles viviam, que era na costa leste da Itália. Bom, aí o território dos Senones acaba se tornando um território até grande. Ele pegava ali de Forli até Ancona e também uma parte de Terni. E lá eles fundaram a sua cidade chamada de Sena Gálica, que é a atual cidade de Senigália, na Itália. Tem até um nome parecido com o nome original. E essa cidade se torna a cidade mais importante dos Senones na Itália e às vezes até referida como capital dos Senones. Porém não existe um registro de reino dos Senones. Apenas fala dos seus líderes como chefes tribais. E em 391 a.C., agora líder dos Senones, Breno, resolve invadir a Etrúria e atacar a cidade de Clúcio. Bom, os Clúcios, eles quando viram os gauleses chegando, aquele grande número de homens, eles ficaram apavorados e aí eles resolvem pedir ajuda aos romanos para se defender daquela invasão estrangeira. Bom, aí acontece que os romanos resolvem ajudar e mandam uma embaixada que seria para conversar com os Senones e para que eles fossem embora. Mas enfim, tentar resolver na conversa. Essa embaixada ela vai ser liderada por Quinto Fábio Augusto, que era um tribuno de Roma e também era um líder militar. E ele vai acompanhado com 2 dos seus irmãos. Só que quando ele chega lá, ele não quer papo, ele resolve ir para a briga com os Senones. Se junta lá com os Clúcios e aí vai acabar acontecendo uma batalha entre os romanos e Clúcios contra os Senones. Bom, nessa batalha um chefe gaulês, aquelas tribos que estavam juntos dos Senones, acaba perdendo a vida pelas próprias mãos do Quinto.
E aí imaginem a confusão. A batalha termina e os gauleses acabam indo direto para Roma, onde lá eles vão tentar uma negociação, que eles queriam o seguinte: o Quinto e os seus dois irmãos que estiveram naquela batalha, porque os romanos haviam quebrado o pacto de neutralidade entre as nações. Naquela época existia essa questão de honra, né? Quando duas nações se enfrentavam, uma terceira não poderia se intrometer. E foi exatamente o que os romanos fizeram aqui e passaram toda a sua história fazendo durante aí a República e também durante o Império, se intrometendo nas guerras dos outros e pegando os territórios de todo mundo. Enfim, quem acompanha a saga romana sabe da história toda. Bom, então os romanos, ao invés de entregarem os irmãos, eles acabam os condecorando pela sua vitória e são homenageados recebendo o título de tribunos consulares. O que deixou claro que os gauleses ainda mais furiosos. E dessa vez eles vieram com força total para cima dos romanos, o que vai ser o estopim aí para a Batalha de Ália, que aconteceu no dia 18 de julho de 390 a.C. Existe uma versão que fala que Clúcio não estava nessa história e que os gauleses foram diretamente para Roma porque interessava mais Roma, que era uma cidade maior, era uma cidade que tinha mais dinheiro, mais ouro e tal, e que Clúcio foi incluída nessa história. Que existia era uma aliança entre o Breno e um governador grego na Sicília chamado Dionísio I de Siracusa. E Dionísio I ele tinha interesse de que os senones atacassem Roma, pois iria enfraquecer a defesa de uma cidade chamada de Messena, que ficava na Sicília, e que era ou controlada pelos romanos ou tinha um suporte militar dos romanos. Porque o objetivo do Dionísio I seria de conquistar toda a Sicília. E isso ajudaria bastante ele. O que não se sabe dentro dessa versão seria o que Breno ganharia em troca disso aí. Então, eu coloco uma grande suspeita com relação a essa questão aí. Eu acho que é bem mais consistente essa versão com Clúcio aí na história. Bom, seguindo aqui, o que aconteceu foi que tivemos a Batalha de Ália, que aconteceu nos afluentes dos rios Tibre e Ália, que vai dar o nome à batalha, claro. Bom, não se sabe ao certo os números que cada lado tinha, os gauleses e os romanos. Os historiadores daquela época, os da antiguidade, eles gostavam de exagerar nos números para deixar as coisas mais pomposas. Então, falaram de números muito altos. Mas o que se sabe é que Roma estava em minoria e que contava com em torno de 2 legiões, mais várias outras pessoas ali, cidadãos, agricultores, pessoas que nunca lutaram na vida, que iriam pegar numa espada pela primeira vez. E aí teremos essa batalha que vai acontecer, e segundo o historiador Tito Livio, os gauleses chegaram numa velocidade tão grande em Roma que pegou os romanos de surpresa. Eles avisaram, né? Se não entregar os caras a gente vem. Mas mesmo assim eles não deram trela aquilo ali, ou não levaram a sério no caso. E quando os gauleses já estão na porta de Roma, eles não tinham a preparação realmente para esse combate. Então eles foram com o que tinha em campo para enfrentar os gauleses. Então essa batalha vai acontecer no rio Tibre, ali no rio Ália, que ficava até uma certa distância de Roma, né? Então quando os soldados romanos, os inexperientes, veem aqueles gauleses chegando, eles se assustam. Os romanos tinham até formado ali as suas linhas defensivas e tal. Bom, vale lembrar que Roma não era aquela grande Roma que vocês viram na saga romana, ainda era Roma que havia passado um pouco tempo já depois da época da monarquia. Então a cidade não era tão grande e também não tinha uma população tão grande ainda. E aí os soldados mais inexperientes se assustam, jogam as suas espadas no chão e saem correndo. E aí começa aquele tumulto
de um soldado caindo por cima do outro. Então tivemos uma parte que conseguiu fugir a nado, pelo menos quem conseguiu nadar, porque alguns acabaram se afogando por conta do peso da armadura, e outra parte fugiu para Roma. Bom, uma parte que fugiu pelo rio Tibre acaba chegando na cidade de Velo, que era uma cidade na Etrúria que havia sido conquistada pelos romanos quando eles conseguem derrotar os etruscos. E essa cidade ela não havia sido alertada dessa batalha, muito menos que esses soldados estavam chegando por lá, né? Mas mesmo assim eles conseguem chegar por lá. Uma outra parte consegue voltar para Roma e percorreu lá aqueles 15 quilômetros até Roma. Quem não conseguiu fugir, né, no caso, ficou pelo caminho, acabou sendo ali executado pelos gauleses, pelos senores. Bom, e aí acontece que Breno ficou muito surpreso com a facilidade com que ele derrotou os romanos. Ele ouvia histórias a respeito do poder romano em campo de batalha e não existia nenhum registro de romano fugindo em batalha. Mas enfim, talvez tenha sido a única ou uma das poucas vezes que isso aconteceu. E aí os gauleses eles resolvem saquear Roma, mas eles não vão logo de cara. Como eles estavam já perto de lá, eles passaram o primeiro dia decapitando ali quem ficou pelo caminho para trás. E depois eles passam 2 dias sitiando Roma. Ficam só ali ao redor da cidade. E é quando o desespero bate em Roma, quando eles veem que o exército havia sido derrotado, então eles acharam que eles não teriam mais como se defender, o exército foi todo aniquilado e que eles não conseguiriam resistir. E aí muitos habitantes de Roma acabaram fugindo da cidade, temendo pelo pior, né? E aí os tribunos de Roma eles dão a ordem de que comida, ouro, prata e outros bens valiosos fossem levados até a cidadela de Capitolino, que é um monte que ficava em Roma e que existiam algumas construções por lá. Hoje, enfim, é bem diferente. Mas os senones que estavam lá de fora escutaram aquele barulho e o Capitolino era, claro, uma região que seria de mais difícil acesso dentro da cidade para que os invasores senones chegassem. E aí quando os gauleses escutam aquele barulho todo, eles acham que aquilo era uma armadilha, estão preparando alguma coisa. Mas mesmo assim eles decidem invadir a cidade. E aí quando os senones chegam em Roma com uma certa facilidade, não existia aquelas muralhas que os romanos depois foram fazer séculos depois, aquela defesa toda não existia mais, os soldados foram praticamente todos aniquilados naquela batalha. Eles chegam na cidade e encontram os civis ali pela cidade, nas frentes de suas casas, e alguns homens mais velhos, idosos, com roupas de luxo, eles até chegaram a pensar que eles eram deuses, né? Mas aí eles viam que não tinham nada lá, eles saquearam o que podia saquear pela cidade, mas os bens de mais-valia estavam justamente no Capitolino, né, que era esse monte que eu falei que tinha um acesso mais difícil. E aí, quando os gauleses chegam por lá, eles sitiaram o Capitolino e o objetivo dos romanos era negociar o seu próprio resgate, no caso da cidade, com o pagamento. E aí, nesse período, os gauleses acabam perdendo alguns homens também, em virtude de algumas questões que eu vou falar um pouco mais na frente. Bom, enquanto os gauleses estavam dentro de Roma, aquele grupo que fugiu para Veios, ou Veios, não sei qual a pronúncia realmente correta, eles reagruparam por lá. E quando eles chegam por lá também eles encontram os etruscos que estavam tentando recuperar a cidade que pertencia a eles, né? E aí eles conseguem derrotar os etruscos e tomam as armas dos etruscos e vão juntar ali outros soldados e até agricultores, vai juntar aquele pessoal ali também sem experiência para entrar aí para esse combate contra os gauleses. E aí os romanos que estão lá em Veio, eles mandam um mensageiro que vai até Roma e entra por lá sem os gauleses verem. E aí ele consegue chegar até o Capitolino e envia uma mensagem para os tribunos dizendo que a ajuda estava por vir, estaria vindo da Etrúria. E aí eles deveriam ganhar tempo. E é quando os romanos vão negociar o pagamento em ouro para que os senones deixassem a cidade de Roma. E aí isso vai levar um tempo que seria o tempo necessário para que
chegasse esse reforço. Bom, falam com relação às casas que foram incendiadas e que os senones haviam queimado tudo. Mas existem registros de estudos de escavações arqueológicas em Roma de que existem vestígios de incêndio em Roma, não aquele incêndio da época de Nero, um incêndio anterior a isso, mas que esse incêndio havia acontecido cerca de 100 anos antes dessa invasão dos gauleses, e seria justamente na época em que teve a Guerra Civil, que foi da mudança da Roma monárquica, né, da monarquia romana para a República Romana. Isso eu falo lá também no iniciozinho da saga romana. Bom, e aí o pagamento seria feito em ouro. Os romanos ofereceram 1000 libras em ouro e colocaram ali em cima de uma balança. Só que era o seguinte, os romanos tinham uma forma de medir o peso das coisas. E os gauleses tinham outro. Os gauleses trouxeram o seu próprio peso para utilizar para essas medidas. E os pesos deles eram maiores do que os dos romanos, o que obrigaria os romanos a ter que pagar mais ouro. E aí ficou essa discussão com relação à medida que seria utilizada para o pagamento de ouro. Foi quando o Breno se irrita, pega a sua espada e joga em cima da balança e fala essa frase do Vae Victis, né, que na tradução livre seria ai dos conquistados, e significa aqueles que foram derrotados na batalha estão inteiramente à mercê de seus conquistadores e não devem esperar ou pedir clemência. Então, durante essa discussão que demora bastante, vai dar tempo dos romanos que estavam em Veio chegarem sendo liderados por Marco Fúrio Camilo, que era um ditador romano que estava exilado. Bom, só lembrando que a palavra ditador naquela época tinha um outro sentido. O ditador ele era um magistrado. Bom, então ele acaba sendo convocado para liderar esse exército para lutar contra os gauleses. Chegando lá, Camilo ele fala a seguinte frase para os gauleses e para Breno. Seria não pelo ouro, mas pelo ferro e uma nação recuperada. E aí começa uma batalha nas ruas de Roma. E os romanos conseguem expulsar os gauleses para fora da cidade. E essa batalha ela continua a 13 quilômetros de distância da cidade, onde os senones acabam sendo derrotados. Camilo ele acaba sendo saudado pelas suas tropas em Roma e é recebido muito bem de volta à cidade, salvou ali a pátria literalmente. Bom, o que se especula é que os senones eles aceitaram negociar a questão do ouro porque eles haviam perdido muitos homens que adoeceram durante aquele cerco no Capitolino, em virtude de disenteria, que era uma questão que acontecia por conta do saneamento básico daquela época. O Breno provavelmente acabou perdendo a vida ali no campo de batalha, mas não existe realmente registro do que aconteceu com ele depois dessa batalha que aconteceu dentro de Roma e após a chegada do Camilo. Segundo um historiador chamado de Cílio Itálico, ele fala que havia um descendente de Breno que era chamado de Crixus, não aquele mesmo Crixus lá da batalha lá dos Espartacos, e que ele teria liderado uma cavalaria do Aníbal na Segunda Guerra Púnica. Bom, o contexto que a gente viu aqui nessa história é que Roma não era aquela Roma ainda que a gente está acostumado a ver nas histórias, como vimos aqui nas várias sagas que eu trago aqui no canal. Mas era uma cidade ainda pequena que passou muito tempo apenas se defendendo e estava no início da expansão. E uma das primeiras conquistas teria sido ali a Etrúria. Então eles acabam sendo derrotados pelo Breno, que vai ser ali o cara que consegue invadir Roma pela primeira vez. E só 600 anos depois, um pouco mais do que isso, é que os romanos seriam novamente invadidos, dessa vez pelo Odoacro, o rei dos visigodos, como nós vimos ali no vídeo dos visigodos. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido e tenham recados para dar. Estarei voltando no sábado com a nossa saga bizantina e nós vamos ver como foi o reinado do Miguel VII. Vai ter ali uma regência também da mãe dele, Eudóxia, e vai ter um outro marido chegando
para ela, que será o Romano IV. Então vamos ver essa confusão toda, como vai ser. E também vai ter usurpação do João Ducas, irmão do Constantino Ducas ou Constantino X. Bom, e também teremos o Curta com Zelota na quinta-feira, que estarei postando lá no IGTV esse vídeo. E eu vou falar da versão que é contada do Breno governando Roma e que chegou lá com a ajuda dos saxões. Mas caso você queira assistir esse vídeo agora mesmo, é só você entrar aqui no acampamento Zelota clicando neste botão azul aí embaixo da tela. Bom, outro recado que eu quero dar é que estou anunciando aqui uma nova parceria agora com o canal Vem Fazer História do professor César Luiz. É um canal de história que traz curiosidades históricas, tem várias civilizações, algumas que eu já trouxe aqui no meu canal, mas ele traz um formato diferente, com vídeos com uma produção muito legal, muito bem feita, e vale a pena dar uma conferida, trabalho de muita qualidade do César Luiz lá do Vem Fazer História. Beleza? Então a gente se vê agora no próximo sábado, na saga bizantina. Um abraço do Zelota, até lá, falou pessoal.